a taxa de juros no Brasil é alta porque o Banco Central mantém a taxa de juros alta, só por isso. Essa taxa, quem fixa é o Banco Central. E fixa exclusivamente isso. Agora, não, mas essa taxa precisa dessa taxa para impedir a inflação. Isso eu acho que é um equívoco. Não existe. A inflação não responde diretamente à taxa básica de juros. É assim que é ensinado e que é pensado o tempo todo a questão de crédito. E não é verdade, não é assim. Mas é muito difícil vencer as ideias estabelecidas. A China multiplicou sua renda per capita por mais de 20 vezes, perto de 25 vezes, e o Brasil dobrou. Por que a Índia agora cresce como está crescendo, as economias do setor asiático cresceram e o Brasil não? Cada um tem a sua resposta, perfeito? Qual é a sua? A economia brasileira hoje é pensada pela Receita Federal. E a Receita Federal só pensa em aumentar a arrecadação. E qual é a participação pública-privada? Qual é o mix público-privado que você acha adequado para uma economia como o Brasil? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um Café com Quinéia e, como sempre, trazendo gente que mudou o Brasil, gente que trabalhou para um Brasil melhor, que trazemos aqui hoje o criador da URV. Se lembra do URV do Plano Real ali de 1994? Se você usou o URV e estava lá naquela época, eu estava, a pessoa que criou esse mecanismo. Está aqui com a gente hoje, André Lara Rezende, tá? Uma das pessoas, um dos maiores economistas do Brasil, uma das grandes mentes pensadoras, intelectuais do Brasil em economia, que se dá o direito de pensar diferente quando necessário, que traz ideias inovadoras e que mudou o Brasil no sistema público e no privado, tá? André Lara foi um dos criadores do Plano Real, ex-diretor do Banco Central, ex-presidente do BNDES, foi uma pessoa que, aquela nossa dívida externa que teve que ser negociada ali em 1994, no governo Fernando Henrique, quem estava ali, André Lara Rezende, ajudando o país. André, muito obrigado pela sua participação aqui nesse Café com Quinéia. Obrigado ao convite para vocês. Tá bom, perfeito. André, você falou já extensivamente em vários programas sobre o Plano Real, né, sobre o seu legado do Plano Real. Você até recomendou ler a revista Piauí, que tem ali um artigo maravilhoso seu, né, sobre o Plano Real. Você podia... não querendo voltar ali no plano, mas você podia dar uma ideia para a gente, como é que você vê a economia brasileira desde daquele começo ali do Plano Real e como é que a coisa tem se desenvolvido dentro? Então, o que você vê positivamente, o que você vê negativamente, qual é a tua visão da economia brasileira ao longo das últimas décadas? Fazer Eu comecei a estudar economia na graduação na PUC do Rio, depois fui fazer mestrado na EPGE, Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas, no Rio, na época dirigida pelo Carlos Langoni, mas sempre foi criada e dirigida pelo Mário Henrique Simonsen. Quando eu entrei, Mário Henrique Simonsen era ministro. E o grande problema do Brasil, que me parecia, vinha nesse período de governo militar, já nos estertores do governo militar, era a inflação. Voltando ainda um pouquinho atrás, a inflação bateu 100% logo antes do golpe militar de 64. Houve um grande programa de estabilização e de modernização muito importante feito em 64 e 65, com Roberto Campos, Bulhões e Mário Henrique Simonsen. E a inflação baixou, mas nunca baixou além de 20%, 15% ao ano. E se criaram mecanismos de indexação com a ORTN, o Sistema Financeiro da Habitação, porque foi um grande programa modernizador em 64 e 65 e que deu origem a um período de crescimento rápido do governo militar que chegou a ser chamado de o milagre brasileiro. Mas a inflação persistia, continuava e ameaçava sempre esse quadro. Eu, quando comecei como estudante de economia, a inflação era um grande tema, um tema que sempre me deixou curioso, me interessado em entender o processo inflacionário. O processo inflacionário, a essa época, como era ensinado, era ligado, inflação era sempre excesso de emissão monetária.
E essa visão, embora não fosse adotada integralmente por uma visão latino-americana, que era considerada estruturalista, dominava as ideias. Bom, eu preciso lembrar que grande parte das pessoas que participaram do Plano Real, inclusive eu, tínhamos participado também do Plano Cruzado. Então nós tivemos a experiência de ver como é que um programa bem concebido pode ser distorcido e levado ao fracasso por razões políticas. Em 1984, quando estava claro que o governo militar acabou, houve a eleição do Tancredo Neves, então tinha uma ideia de um grupo de economistas que estava na PUC do Rio de Janeiro, tinha escrito muito sobre a ideia em contraponto a uma visão mais ortodoxa, ou de economistas que estavam basicamente na Fundação Getúlio Vargas, lá do Rio de Janeiro, onde eu tinha estudado, feito meu mestrado. Depois eu fui para o MIT fazer o doutorado e voltei. E esse grupo que se juntou na PUC do Rio criou uma ideia de que, olha, a inflação que existe no Brasil hoje tem uma enorme resistência a baixar. Os fatores originais da inflação podem ter sido superados, mas ela fica onde estava. Ela não baixa, é muito difícil de baixar. As razões que nós dizíamos eram várias, denominamos isso uma inércia da inflação, e que quando você tentasse fazer um programa de estabilização para reduzir a inflação, você conseguia grandes efeitos recessivos e muito poucos ganhos do ponto de vista da inflação, por causa da questão da inércia. E nós escrevemos muito sobre isso, todo esse grupo de economistas que estavam na PUC. Quando, com o fim do regime militar e da eleição de Tancredo Neves, houve uma discussão um pouco na PUC entre nós de que, olha, agora nós precisamos, não basta dizer por que não funciona um programa de estabilização ortodoxo, precisamos dizer então o que deve ser feito. E a visão mais ortodoxa do monetarismo ortodoxo sempre foi de, olha, nunca funcionou porque na verdade nunca se fez uma verdadeira estabilização monetária. Tem que fazer um choque ortodoxo, um choque de parar de emissão completamente. Francisco Lopes, então professor da PUC, meu colega, tinha sido meu professor na IPGE antes, propôs então o que ele chamou de um choque heterodoxo, que era uma ideia de um congelamento de preços e salários. Eu, nessa época, já trabalhava no mercado financeiro e disse, olha, isso seria um desastre. Um congelamento de preços e salários, entre outras coisas, provocará sérias transferências de rendas de devedores para credores e pode criar uma crise, inclusive uma crise financeira. E me ocorreu, então, a alternativa, que era uma transição menos traumática, através da emissão de uma moeda indexada, durante um período em que essa moeda indexada à inflação corrente, seria uma unidade de valor, unidade de conta estável durante um certo período, e depois essa moeda se transformaria na nova moeda. É uma forma o título original do artigo que eu escrevi é uma moeda indexada, uma proposta para eliminar a inflação inercial. Eu já pressupunha dizer, olha, suponha-se que os fatores primários da inflação, o déficit público e preços distorcidos, já tenham sido resolvidos, que era um pouco a hipótese que se achava naquela época, que era defendida naquela época. Inclusive pelo Delfim Neto, que era o ministro da Fazenda ou do Planejamento, não me lembro exatamente na época. Então, supondo isso, mas agora para eliminar esse resto dessa inflação inicial, a ideia é criar uma moeda indexada, que as pessoas pudessem escolher optar por ela. Essa moeda indexada
essa proposta de moeda indexada, embora ele foi elogiada pelo Mário Henrique Simons, provocou uma enorme controvérsia e foi muito mais combatida do que defendida, embora o Mário Henrique Simons não tenha elogiado, ele é uma pessoa de grande prestígio. Ele convocou, inclusive, uma reunião na ABI, Assembleia de Imprensa no Rio de Janeiro, no prédio do Banerj, no Rio de Janeiro, onde eu fui expor a ideia e eu então já tinha escrevi um segundo artigo chamado Moeda Indexada, nem mágica nem panaceia, onde eu, de certa forma, tentava explicar e respondia aos críticos, de um lado e de outro, porque ela foi criticada tanto pela visão ortodoxa, monetarista, como pela visão heterodoxa estruturalista, como a ideia de que poderia provocar uma hiperinflação, etc. No entanto, a ideia era muito poderosa. Um colega nosso tinha sido professor na PUC do Rio, John Williamson, que é um inglês, também foi do MIT, mais tarde tinha ido para Washington, ser um membro lá, pesquisador à época se chamava Instituto de Economia Internacional, International Economics, hoje se chama o Peterson Institute, ainda muito relevante e influente. Ele estava lá e me ligou perguntando se eu não queria apresentar essas ideias em Washington para um grupo de acadêmicos importantes. E disse, você podia se unir ao Pércio Arida, que as ideias estão parecidas. O Pércio, um grande amigo meu, foi meu colega, tinha proposto uma coisa mais ou menos na mesma linha, uma indexação, total indexação da economia. Fui para Washington e numa noite, um dia, uma tarde, uma noite, escrevemos a quatro mãos, literalmente, no escritório do Pércio, que já estava em Washington, no Woodrow Wilson Center, como pesquisador visitante, o artigo que apresentamos no dia seguinte para uma plateia de ilustres, inclusive vários professores nossos, como Franco Modigliani, Philip Kagan, Rudiger Dornbrook, Stanley Fischer, entre muitos outros. E o Rudiger Dornbrook tinha sido meu professor e do Pércio, e orientador de tese, etc. Foi muito cáustico, crítico e cunhou com uma certa ironia a proposta de Larida Proposal. Mas a ideia foi poderosa. Passa o tempo, Tancredo morreu, assumiu José Sarney, mudou o Ministério da Economia, que era do Dornelles, passou para o Funaro, e a presidência do Banco Central saiu o Antônio Carlos Lengruber e entrou o Fernão Bracha. E Fernão Bracha me chamou para ser diretor, hoje seria de política monetária do Banco Central, mas à época chamava diretoria de dívida pública e mercado aberto, no Rio de Janeiro. E eu fui ser diretor de política monetária do Banco Central nessa época. Extraordinariamente jovem, que eu tinha 33 anos de idade. Hoje eu acho até uma irresponsabilidade, um país que tem essa... E lá acabamos montando uma equipe que caminhou para um programa de estabilização. Então estávamos nessa época, Pércio estava no Ministério do Planejamento com João Sayad, havia o Osmar Baixa, era presidente do IBGE, e tínhamos ainda o Beluso, o João Manuel, Andréa Calab, e um grupo de pessoas que começaram a pensar o programa de estabilização. E especialmente Pércio e eu trabalhamos muito na ideia, então, de propor a introdução do que depois virou a ser o RV, da moeda indexada para a transição. Não foi aceita porque o advogado geral da União na época disse, olha, essa proposta juridicamente é inviável e muito complexa, então se adotou a alternativa de usar tablitas que se usaram na Argentina para deflacionar os contratos financeiros. Não vale a pena entrar por que disso. E sobre isso foi sobreposto, na última hora, um congelamento de preços, uma pressão política para isso. E esse congelamento de preços, qual eu sempre fui radicalmente contra, desde a discussão com Francisco Lopes. O Gilson Funaro, com quem eu estabeleci uma muito boa relação, não conhecia antes, mas tive muito boa relação, me garantiu que o congelamento de preços seria por um período curto de tempo, no máximo 90 dias.
Quando chegou os 90 dias, ele me disse, olha, infelizmente não vai dar para suspender o congelamento e o presidente quer que continue e, evidentemente, o congelamento de preço com pressão de todos os lados, depois de um sucesso inicial estrondoso do cruzado, foi um fracasso ainda mais estrondoso. Bom, mas eu sempre continuei muito convencido de que a ideia de um período de transição voluntário e sem imposição, sem pacotes impositivos de surpresa, seria a solução para a inflação. E acabamos fazendo isso quando Fernando Henrique foi para o Ministério da Fazenda, com o Itamar Franco, presidente da República, alguns anos depois. Mas, voltando à sua pergunta, acabo dando uma volta grande, eu sempre achei que uma vez vencido o problema da inflação, que era o problema maior do Brasil, o Brasil poderia se dedicar a outras questões, crescer rapidamente, resolver grandes dos seus problemas. Educação, saúde, saneamento, a grande desigualdade de renda e riqueza do país, educacional, etc. E que isso praticamente seria quase que automático. E, infelizmente, a verdade não foi assim. Nós continuamos com os problemas e com graves problemas, apesar de termos avançado muito. Esse é um resumo dessa história desde do real para cá. E a gente, uma coisa que, André, que você sempre fala muito com relação ao plano real, o que aconteceu no plano real, você falou, a gente não acertou várias coisas na economia, que eu gostaria de passar com alguma delas com você. Mas uma coisa que você sempre teve uma palavra sobre, uma opinião forte sobre, foi o fato de que o real, desde a sua incepção, né, desde que você estabilizou a moeda no Brasil, a gente sempre viveu com um regime de juros muito altos no Brasil, né? Foi um regime de juros reais muito alto, que chegou a 40%, e você teve diferentes estágios dele, mas sempre presente ali, um fiscal frouxo, um monetário apertado, e na sua concepção, vi algumas entrevistas suas, limitando a capacidade de crescimento do Brasil. Como é que você vê essa questão? Como é que você analisa essa questão? É verdade, e eu mudei muito meu entendimento sobre isso. Aliás, como eu mudei meu entendimento sobre grande parte da teoria macroeconômica, em particular sobre a teoria monetária, macroeconômica monetária. Primeiro, a taxa quando o real foi introduzido, que a taxa de juros interna básica fosse muito alta, era relativamente previsível e compreensível. O Brasil estava saindo de um período, lembre-se, eu tinha acabado de assinar o acordo com os credores externos, saindo da moratória em dezembro de 93, e o Brasil ainda era um país meio traumatizado pela restrição externa, por a falta de divisas, né? Não tinha reserva suficiente, etc. Então, de certa forma, era importante garantir que você tivesse um fluxo financeiro de capitais que entrasse para o Brasil, ou pelo menos que não saísse do Brasil. Então, a taxa de juros alta doméstica faria esse papel. De certa forma, no paper de Pércio e eu, o Larida, discute-se um pouco o que queria ancorar a nova moeda. E essa ancoragem lá, ele discute uma ancoragem vixeliana, que a ideia é a ancoragem através da taxa de juros que faria essa estabilização. Isso lá atrás. Então, claramente, você saísse no período inicial, onde a nova moeda, a URV, se transformasse no real e você tivesse um período de taxa de juros alta, era previsível e razoável. E tanto que assim saiu, a taxa de juros brasileira era tão alta que teve um tal influxo de capitais e deixou o real flutuar em relação ao dólar, e o real se valorizou e passou a valer mais do que $1. Se não me engano, chegou até 83 centavos de reais por dólar, né? Então, isso tinha uma funcionalidade
a taxa básica de juros alta por muito tempo. Segundo, embora o Brasil nunca tenha sido uma economia que se dolarizou, onde as pessoas usassem o dólar como referência de preço de contratos, por exemplo, ao contrário da Argentina, onde isso era muito marcado e continua, já havia sinais grandes de alguns contratos em dólares, etc. E quando o real se valorizou em relação ao dólar, imediatamente as pessoas trocaram os contratos em dólares por contratos em reais, que aumentou muito assim a confiança do real nesse período. Então, a taxa de juros muito alta era compreensível e, de certa forma, justificada. Bom, o prolongamento de uma taxa de juros real muito alta por todos esses anos, que nós estamos falando agora de 30 anos, é uma pergunta extraordinariamente, olha, por que isso? Inicialmente, a minha resposta, para mim, era a resposta tradicional, que o Brasil precisa de uma taxa de juros muito alta porque a taxa de poupança do Brasil é muito baixa. A taxa de poupança privada é baixa, e esse é verdade um dado, e a taxa de poupança do setor público é negativa, o setor público é deficitário. Então você precisa de uma taxa de juros muito alta para induzir essa poupança e viabilizar que o Brasil não tenha problema de excesso de demanda e que a inflação volte. Hoje eu acho que isso é um erro, é um equívoco, não é verdade. A taxa de juros no Brasil é alta porque o Banco Central mantém a taxa de juros alta, só por isso. E preciso dizer o que é a taxa de juros. Já escrevi sobre isso várias vezes. Existem muitas taxas de juros. Então, se falar a taxa de juros é alta porque o spread bancário é alto, porque o sistema é isso, são outras coisas. A taxa na ponta do crédito é uma coisa, nós estamos falando da taxa básica da economia. A taxa que é paga pelo Banco Central nas reservas bancárias, a chamada taxa Selic. Essa taxa, quem fixa é o Banco Central. E fixa exclusivamente isso. Agora, não, mas essa taxa precisa dessa taxa para impedir a inflação. Isso eu acho que é um equívoco. Não existe, a inflação não responde diretamente à taxa básica de juros. Sem ficar exageradamente chato e acadêmico, o mecanismo de transmissão tradicional sobe a taxa de juros sobe a taxa de juros, cai o dispêndio, investimento e consumo, a economia fica com capacidade ociosa provoca desemprego baixa a inflação através da curva de Phillips. Tradicional, desde os anos 50, que essa é a macroeconomia que se ensina nas escolas de economia, feito pelo menos nos cursos de graduação, quase que até hoje. Primeiro, a curva de Phillips, a relação inversa entre desemprego e inflação, desapareceu. Já desapareceu há uns 20 e poucos anos. Ficou completamente horizontal. Por quê? Existem várias explicações. Algumas, olha, o emprego formal reduziu-se muito, o poder dos sindicatos e dos grandes contratos de emprego desapareceu, e hoje a relação entre desemprego e inflação inversa da curva de Phillips é muito fraco ou inexistente. Então, como é que a taxa de juros afeta o dispêndio e a economia? Olha, não se sabe. Por canais diversos, não especificados, etc., a taxa de juros faz a economia despender menos. Você acha que no Brasil o desemprego cai? Porque a gente olhou alguns dados disso, o desemprego cai depois da recessão e não antes da recessão aqui no Brasil. Normalmente a gente olha os dados, a coisa mais difícil de ceder aqui no Brasil é o desemprego subir. Normalmente acontece depois da crise, não antes da crise, porque se... Isso só reforça o argumento. Exatamente, eu estou reforçando o teu argumento. Está dizendo, olha, além de não responder ao desemprego, a recessão não provoca desemprego imediatamente no Brasil. Tem uma recessão, mas sim, a recessão provoca desemprego. Né? Mas é muito lagging, né? No Brasil é muito lagging. Eu não sei quanto você sabe, cada vez mais como a gente sabe, o emprego formal, o emprego CLT,
tem perdido espaço na economia. E não é só por causa da informalidade, não. Por causa hoje todo mundo funcionando como um autônomo prestador de serviços. Né? E isso é verdade em todo o mundo. Então, um ponto que causa enorme polêmica, mas eu acho impressionante que não se entenda isso, é que Deixa eu dar uma parada e dizer o seguinte. Para mim ficou claro, eu em 2017 tirei um tempo e fui ser professor visitante na Universidade de Colômbia. Meu objetivo era fazer um ensaio sobre a evolução da teoria e da prática monetária no mundo e a sua aplicação no Brasil, desde os anos 50, desde o período a tentativa de estabilização de Eugênio Goudin, no início dos anos 50, até chegar ao real. E eu tinha ficado um pouco afastado assim da parte acadêmica em teoria monetária, fui reler o que se escreveu nesse período sobre teoria monetária, para entender, inclusive, como é que se passou daquilo que todo mundo achava que a teoria monetária é a teoria quantitativa da moeda. Existe uma relação proporcional entre quantidade de moeda, emissão de moeda e preços e inflação. Isso desapareceu. E a teoria monetária, a partir do final dos anos 90, sobretudo no início do século XXI, a teoria monetária não falava mais nem, os modelos macroeconômicos não falavam mais nem em moeda. A moeda não existia. Você tem a taxa de juros e a taxa de juros afeta a expectativa e a expectativa afeta diretamente a inflação. Como é que se passou de uma coisa para outra sem se dizer, olha, aquilo estava errado ou aquilo estava certo? E, claramente, primeiro aquilo estava flagrantemente errado, porque o Banco Central não controla a quantidade de moeda, não controla a base monetária. Algo que qualquer pessoa que passou por uma experiência prática no Banco Central sabe disso. Um instrumento de política monetária do Banco Central, que deveria ser chamado de política de juros, não política monetária, é a taxa básica de juros. Se ele tentar controlar a quantidade, a base monetária, que é as reservas bancárias, ele vai provocar uma crise de liquidez gigantesca ou vai fazer colapsar a taxa de juros para zero. Então ele controla a taxa básica de juros. Isso que a teoria, a partir dos anos 90, incorporou, mas sem explicar que não, alguma coisa aconteceu, mudou, mas não estava errado o que se estava falando lá atrás sobre moeda. Mas o fato é que está muito claro que não só o Banco Central não controla a base monetária, como a moeda é criada não só pelo Banco Central, mas pelo sistema bancário. Banco emite moeda. Banco comercial emite moeda. Banco não é como se aprende nos cursos a menos de graduação de economia. O banco não é um intermediário entre aquele que tem excesso de poupança, ou seja, que tem poupança, tem mais renda do que tem dispêndios, então ele criou uma poupança. Então o banco ele é intermediado pelo sistema bancário para aqueles que querem ter mais dispêndio do que tiveram renda, seja para investir ou seja para consumir. É assim que é ensinado e que é pensado o tempo todo a questão de crédito. E não é verdade, não é assim. Banco não precisa de depósito para emprestar. Ele empresta, perfeito? Aliás, já falei com vários homens práticos de banco, como eu trabalhei em banco a vida toda, para mim eu já vi dos dois lados, não do Banco Central e dos bancos privados. O banco empresta quando você tem olha, eu tenho um bom risco, eu tenho um bom tomador. Depois, mas você não pergunta, não liga para a tesouraria, tem um CDB suficiente para emprestar? Não, você empresta, depois você vai captar. E você vai captar, entre outras coisas, você capta como? Capta usando o seu colchão que você tem de títulos públicos, você ficou com menos reservas do que você precisa, você vai lá e capta no Banco Central. Então, é assim que funciona. Você cria o depósito, né? Você dá o depósito. Quando o banco dá o crédito, ele cria o depósito. Ele cria de doar. Na hora. Ele cria na hora. Na hora, perfeito. Mas isso não é assim que é ensinado, e as pessoas ficam com isso na cabeça. Então, ou seja,
A macroeconomia convencional, até muito recentemente, até hoje ainda, em grande parte dela, não leva em consideração a noção de crédito. A noção de que uma economia, para investir, para consumir e investir, não precisa de poupança, de renda gerada e não despendida. Como você acha? Ela não basta ter crédito. Algo que, dentre os economistas do século XX, quem chamou a atenção disso clarissimamente, diz, olha, o capitalismo é crédito e inovação, é Joseph Schumpeter. Então diz, olha, a economia capitalista contemporânea, financeira, é crédito e inovação tecnológica. E o outro macroeconomista que mostrou a segunda faceta dessa economia é o Minsky. Ele diz, olha, e essa economia tem uma tentação, ela expande crédito demais, tem uma crise, tem um crash e depois volta. Muito bem, muito diferente da macroeconomia convencional ensinada. Mas é muito difícil vencer as ideias estabelecidas. O que é muito curioso que são ideias estabelecidas, e essas ideias que parecem ser contracorrente ou heterodoxas, não são ideias novas. Isso é uma discussão que vem desde o século XVIII. A ideia de que, de novo, Schumpeter, como autor da grande história do pensamento econômico, desclassificou de duas visões da moeda. Tá? A visão da moeda como crédito e a visão da moeda como uma coisa de transações. Ou a visão da moeda como mercadoria e a moeda como unidade de crédito, unidade de conta. E a moeda contemporânea é uma unidade de conta, uma unidade de crédito. Ela não tem valor intrínseco, desde que acabou com Bretton Woods. Já quase toda a base monetária é crédito, né? As pessoas A não base sabem disso. A base monetária é crédito. A base monetária é um crédito. Uhum. Tá? É o que é. E quando o Banco Central, o Tesouro gasta, ele cria poder aquisitivo e necessariamente emite. Ele emitiu. Depois o Banco Central ele vai lá e diz, olha, a gente organizou institucionalmente que quando você separou o Banco Central do Tesouro, que aliás no Brasil não era separado, foi quando eu estava lá que foi criada a Secretaria do Tesouro e acabou a conta movimento. Uhum. Eu consegui explicar para o Gilson Funaro o que era a conta movimento, ele ficou assim assustado e aí se criou a Secretaria do Tesouro. Bom, mas a separação, então se diz, olha, o Tesouro ele gastou. Para ele gastar, ele precisa de quanto é que ele precisa, como é que ele faz isso? Ele não pode mandar o Banco Central emite. Ele tem que vender títulos para receber esse dinheiro. Mas ele, ao gastar, ele já emitiu o dinheiro. Só que ele tem que vender título. É uma questão contábil de organização institucional que exige isso dele. Mas o governo gasta, emitiu. E o Banco Central é a mesma coisa. O Banco Central, qualquer coisa quando ele acredita reservas no sistema, por qualquer razão ele emitiu. Quando alguém houve uma entrada de divisas de vários estrangeiros, houve uma grande, os exportadores fecharam o câmbio, ele compra os dólares e emite moeda. Perfeito? É exatamente isso. Aí, como é que ele retira essa moeda que ele emitiu, essa emissão? Retira hoje em dia, em grande parte, através de operações compromissadas, poderiam ser substituídas por um depósito remunerado do Banco Central, como é no Fed hoje. Que simplesmente reduziria, como isso é mais ou menos uns 18%, 20% da dívida pública, reduziria a dívida pública brasileira em 20%. O valor que você vê lá. Então, em vez de ser 80%, a dívida bruta ser 83%, se contar do PIB, seria 65% do PIB. Não mudou nada substantivamente, perfeito? Mas não é, vou entender como estudo e não contabilidade. E onde eu queria chegar, o ponto é que está muito claro, e já tem muita gente hoje começando a entender isso, é que política monetária e política fiscal não são apenas indissociáveis, não podem ser conduzidas de forma contraditória, mas mais do que isso,
política monetária e política fiscal são a mesma coisa. Política monetária é política fiscal. Política monetária numa economia fiduciária é política fiscal. Por quê? Toda expansão de moeda é um gasto do setor público, consolidado, sempre, sempre. Isso ficou muito claro com o quantitative easing nos Estados Unidos, né? Quando o Banco Central expandiu, comprou títulos públicos e monetizou uma grande parte da dívida para evitar um crash financeiro e expandiu a base monetária em 2008 e por 6 a 7 vezes o que era. Então multiplicou por 6 ou 7. A teoria tradicional diria, olha, vamos ter uma explosão inflacionária. O que aconteceu? Nada, pelo contrário, nós passamos mais de 10 anos até a pandemia, depois da pandemia, beirando a deflação no mundo todo. E com juros reais negativos. E com juros reais negativos. E com juros reais próximos de zero ou negativos. Então, olha, alguma coisa está profundamente errada naquela teoria. Não precisa ser um gênio para isso. Agora, é impressionante como porque eu disse isso, escrevi isso de algumas coisas, eu fui considerado um herege. Assim, um herege. Mas e os economistas ainda se pretendem cientistas, que olham a realidade e confirmam os fatos. Olha, é tão flagrantemente falso que não é possível. Aí fala, não, mas tem sempre uma explicação. Não, o quantitative não é bem a expansão da base, não. A velocidade caiu. A base caiu, houve uma função, a verdade, a base caiu, não é possível, não dá para dizer que a base caiu. Dizem que a velocidade. A velocidade não, a velocidade, quando no MIT, que os meus professores no MIT eram muito críticos, eram muito críticos do monetarismo meio simplista de Chicago, lá Milton Friedman, etc. E o Franco Modigliani, que depois também ganhou o prêmio Nobel, contava uma história que eu achei muito interessante sobre a teoria quantitativa da moeda. Ele dizia, olha, a base, a velocidade, que é a relação mv igual a py, quer dizer, v que é a velocidade, é constante. É constante exatamente como a relação de uma antena de um carro em velocidade em relação ao carro. É constante enquanto você não tenta segurar o carro pela antena. Se você tentar segurar o carro pela antena, então, olha, ela é constante, mas não é passível de ser usada operacionalmente. Então, se você faz uma coisa, a velocidade cai. Se você faz outra, ela aumenta, então ela não é constante. Perfeito? Não tem... E essa visão, essa negação da realidade, tem uma outra coisa. O Milton Friedman é um habilidosíssimo, inteligentíssimo homem de marketing, de retórica. E uma das coisas extraordinárias é que a inflação é sempre, em toda parte, um fenômeno monetário. O que quer dizer isso? Entenda o que você quiser, perfeito? Depois ele fala, não, olha, o problema é que a relação entre moeda e inflação, ela funciona com defasagem, lags, longos e variáveis. Quando você diz que uma coisa funciona com defasagens longas e variáveis, você está dizendo assim, não tem a menor ideia como é que elas funcionam. É sempre possível, não, a defasagem agora é maior. Não funcionou, a gente apertou. Longa, né? Mais longa. Só vai aparecer daqui a 10 anos. Isso é a coisa menos científica do mundo. Se uma relação não é estável, ela é longa e variável, ela não é científica, não pode usar isso como evidência de nada. Obviamente, perfeito? Então, isso está errado, profundamente errado. E hoje, primeiro, a ideia de que o Banco Central não controla a base monetária ficou clara nos anos 90. O Ben Bernanke, nós somos colegas no MIT, ele entrou junto comigo, saiu junto comigo lá o Ben Bernanke, que estudou teoria monetária, fez um livro sobre a crise de 30, etc., foi o primeiro que começou a mostrar isso claramente. Olha, o Banco Central não controla a base monetária. Depois, vários outros economistas, macroeconomistas começaram a mostrar isso com toda a clareza. Mas hoje, até essa visão pós-macroeconomia de agregados monetários, que é a macroeconomia sem agregados monetários, que é basicamente a macroeconomia do modelo de
Dynamic Stochastic General Equilibrium, DSGEM Models, também está anacrônica. Perfeito? Ela não funciona mais. E nós precisamos entender o que está por trás disso, porque, ao contrário, houve um certo momento em que essa organização mental de macroeconomia com isso foi funcional, ajudou a organizar melhor a macroeconomia. Por quê? Onde é que está aí? Ao dizer isso, eu interrompo essa longa exposição. Onde é que está o X da questão? A moeda é um passivo do setor público, do Estado. A moeda fiduciária é só um passivo do Estado. Então, ela é dívida pública. A única diferença entre a moeda e dívida pública, como se entende, era que a dívida era mais longa, pagava juros e era resgatável. E não tinha liquidez, porque você não tinha liquidez em dívida pública. O comprador era o comprador final da dívida. A partir do século XX, que você passou a ter mercados muito líquidos de dívida pública, a distinção de liquidez acabou. Toda dívida pública é perfeitamente líquida. Vocês que trabalham no mercado financeiro, eu imagino, sabem que você vende e compra um título público assim com um spread nenhum, Irrisório. de mínimos de basis point. Então, a dívida pública é perfeitamente líquida. Então, qual é a diferença entre uma dívida e a moeda? A moeda é uma perpetuidade que não paga juros, mas é uma dívida do governo. E uma perpetuidade que não paga juros, mais ou menos, não paga juros enquanto você não está com ela em depósito, porque hoje em todos os depósitos ela paga juros. Então, é só a moeda física, mas a moeda física está desaparecendo. Está aqui o Pix, as moedas digitais, estão na nova revolução da moeda. E a teoria monetária não se atualizou. Não se atualizou para entender o que isso significa. Quais são as implicações disso. Eu acho, portanto, que você vê como é que é ensinado isso até hoje nas escolas de economia, de acordo com um modelo conceitual, que, como eu tenho dito muito, é um modelo de matemática, né, de segunda linha. Olha, você quer ser matemática aplicada fraca, que não serve para nada. Você sai de lá, não serve para nada, absolutamente nada. Aí o que os economistas passaram a dizer? A única coisa que, como eu digo hoje, não sei por que você estuda economia, a única coisa que um economista precisa dizer hoje é saber se as contas públicas estão em equilíbrio ou não. O que é uma simplificação absurda. Não é verdade que equilibrar o caixa do tesouro não é uma condição nem suficiente nem necessária para funcionar bem a política monetária e a política fiscal. Como já se sabia desde o início do século XX. Essa é a visão chamada visão do tesouro, the Treasury View na Inglaterra, criticada por Keynes, por vários outros, por Schumpeter, por tudo. Todo mundo sabe disso. Mas o que você precisa? Como a moeda é fiduciária, o governo não existe restrição técnica, ou seja, natural, à emissão pelo governo. Exatamente porque não existe restrição técnica, uma limitação técnica natural, essa restrição precisa ser construída institucionalmente, juridicamente. Como é que se organiza isso? Como é que se faz isso? Durante muito tempo você usou a ideia de que, olha, é a teoria quantitativa da moeda, o governo não pode emitir base. Foi desmistificado. Depois se diz, não, a dívida pública não pode superar um certo percentual do PIB. Foi totalmente desmistificado. Está aí o Japão com 230% de dívida do PIB, está os Estados Unidos com 120%, então o tal do 90% da Reinhardt e Rogoff foi desmistificado. Então, vou usar a palavra feia, arcabouço, qual é a estrutura institucional e legal que se deveria usar para isso? Política monetária e política fiscal é a mesma coisa. Quando o Banco Central gasta, isso é política fiscal. Quando o Banco Central paga juros, é isso que eu quero chegar, pagar juros é uma despesa fiscal. Então, quando o Banco Central sobe a taxa de juros, vamos pegar a dívida pública brasileira hoje, 80% do PIB.
tem custado anualmente perto de 9 a 10% do PIB o serviço da dívida, o pagamento de juros da dívida. Perfeito? 9 a 10% do PIB ao ano. Que é todo o nosso déficit nominal, praticamente. Oi? Que é praticamente todo o nosso déficit nominal. Né? Porque o déficit primário é pequenininho, Não, né? O déficit nominal não, é desse. exatamente. Agora, imagina, você tem... E como é possível, você dizer, se você tem uma taxa de juros real, vamos lá, você tem uma taxa de juros real hoje, tem 15% de taxa básica. Vamos botar para baixo, 14%, tá? Tem 14% de taxa básica. O país cresce, você tem 14,5%, o país cresce 3,5%. Então você tem 9% de juros real. É a mais alta taxa de juros real do mundo, taxa básica do mundo. Quanto cresce o país? Otimistamente. Desculpa, eu falei errado. Eu falei, você tem 15% de juros. taxa básica, Você queria falar tem inflação. 5% de inflação, estou botando para cima. Você tem 10%. Agora, então você tem um juros real de 10%. O país cresce 3,5%, significa que a dívida cresce. Se não tiver déficit primário, nem superávit, a dívida cresce a 10% ao ano. E o PIB cresce a 3%. É óbvio que vai explodir. Olha, não precisa mais nada. Não precisa pensar muito. Não precisa pensar muito. Então, assim, quando você olha para isso, a primeira coisa, você fala assim, o que está errado? Está errado a taxa de juros. Mas não pode baixar a taxa de juros, porque baixar a taxa de juros a inflação explode. Já baixou para ver? Ela alguma vez ela baixou quando você subiu a taxa de juros? E esse, o que depois se chamou de perto de dominância fiscal, o mundo todo funciona sempre em dominância fiscal. A política de juros é uma política fiscal. Quando você aumenta a taxa de juros, os detentores de dívida pública, é outra coisa que as pessoas não adianta, eu já falei isso 1000 vezes, as pessoas depois esquecem. A dívida pública brasileira é uma dívida denominada em reais, detida essencialmente por brasileiros, 97% por brasileiros. Perfeito? Então, ela é uma dívida pública interna denominada em reais. Quando o governo paga esses 15% ao ano, ou 10% do PIB de juros, isso é uma transferência do Estado brasileiro para um setor privado brasileiro. Para quem? O setor privado brasileiro de pessoas que são superavitárias. Não é pessoas, instituições, o que for. Perfeito? Então, quando eu chamei isso de bolsa financista, eu sei que eu estou dando estou sendo um pouquinho demagógico, perfeito? Mas é exatamente isso. Isso é uma bolsa financista. Quem compra título público no Brasil e está no CDI não é investidor, perfeito? É rentista. Eu chamei de bolsa rentista, aliás. É rentista, não é exatamente investidor. Então você está transferindo. E quando se diz, olha, a dívida pública é um ônus para as próximas gerações, como? A dívida pública é um ativo do setor privado brasileiro. É um ativo. Com um economista famoso, muito amigo meu, que esteve no Real, que eu discuti isso comigo, eu falei assim, cara, suponha que a gente conseguisse acabar com a dívida pública brasileira em 5 anos. Você teria empobrecido o setor privado brasileiro em 80% do PIB. Isso é a maior recessão do mundo que você vai provocar. Suponha que eu cancele a dívida pública brasileira. Acabou, não tem mais dívida pública. Quem é que mais perdeu? Foram as gerações futuras ou as gerações de hoje? Que estão igual, olha, foi uma recessão brutal. Brutal. Dívida pública é dívida do Estado com o setor privado. É óbvio que tem que ter uma proporção entre o ativo, teoricamente a dívida pública, inclusive, é o ativo sem risco do sistema financeiro de um país, de uma economia que tem uma moeda fiduciária. É óbvio que a dívida pública, comparada com a proporção dos demais ativos financeiros, que é um ativo financeiro do setor privado, com os demais ativos financeiros, tem que ter uma proporção. Se a dívida pública começar a ser 70% de todos os ativos financeiros do país, alguma coisa está profundamente errada. Mas a comparação de dívida pública com o fosse algo que você tem que pagar, que ameaça as próximas gerações, é uma estupidez.
é uma transposição equivocada do conceito de quando você tem dívida externa. E o chamado problema da transferência, que foi analisado por Keynes a partir depois do Acordo de Versailles. Depois da Primeira Guerra, com a Alemanha, foi imposição, reparações de guerra da Alemanha, a Alemanha tinha que transferir recursos reais para fora para pagar reparações de guerra. Este problema é um problema muito sério. Então, quando um país tem que adquirir divisas, ou seja, tem que ter superávit e vendas posterior para pagar dívida externa, esse é um problema sério. Agora, quando o país tem dívida interna consigo mesmo, com seus próprio setor privado, então você está usando uma lógica que faz sentido de dívida externa, que exige transferência de recursos reais posterior para ser servido, com uma dívida que é interna, que é do Estado brasileiro com o setor privado brasileiro. Tudo está tão errado, tão equivocamente concebido, que agora... Então, mas não adianta, porque como as pessoas aprenderam isso e repetem, nós somos todos que nem papagaio, que nem criança. Você gosta de ouvir a história que me contaram quando eu era criança. Se eu ouço outra, eu fico meio irritado, meio indignado, depois esqueço e volto na historinha do passado. Mas, André, qual seria o sistema de equilíbrio aqui? Porque, olha só, deixa eu só botar alguns temas para você poder debater. A gente tentou baixar as taxas no Tombini e a gente acabou batendo nos problemas. Deixa eu só dizer. Tá bom, termina. Só terminar a segunda parte. A segunda parte é que a gente tentou baixar os juros ano passado e o dólar disparou. Como é que isso fica no seu framework? E mais importante para mim, eu queria saber qual você acha que seria o framework correto para o Brasil? Vamos lá, primeiro, toda vez que se cita o caso do Tombini. O caso do Tombini é um caso que eu não sei se é verdade ou não, perfeito, se foi assim ou não, mas foi entendido à época e continua sendo entendido como tendo sido uma pressão política espúria da Dilma como presidente da República sobre o Banco Central. Claramente, todo um sistema que é fiduciário depende de confiança. A moeda é fiduciária, depende de confiança. Se eu entendo que o Banco Central não é digno de confiança, porque ele responde a pressões políticas espúrias, não legítimas, claramente eu vou sair, vai ter uma fuga da moeda. Então, não tem dúvida nenhuma sobre isso. Quando o Tombini baixou os juros, não teve aumento de inflação. Ele baixou, logo em seguida teve uma pequena alta e depois inflação é uma coisa muito estável. A inflação é muito mais estável, fora a hiperinflação, a inflação é muito mais estável do que as pessoas imaginam. A inflação é o que é, até porque as pessoas, e o ideal que se deve buscar é uma inflação, que todo mundo, uma inflação abaixo de 3%, 4% ao ano, as pessoas não pensam em inflação. E isso é o que você basta buscar. Quando a inflação fica muito alta, as pessoas passam a olhar certos preços de referência. Que preços de referência são esses? No passado foram os preços de acordos salariais, por isso da curva de Phillips. Hoje, não. Foram preços de energia. Até hoje é um pouco. Foram e cada vez mais são o câmbio. É um preço de referência. Isso é muito importante para o Brasil, né? Quando a gente baixa juros, geralmente o câmbio sobe, né? Porque se você está dependendo muito de carry trade, olha, obviamente, se você tem um juro real de 9% ao ano, você imagina a festa dos japoneses com carry trade no Brasil. Porque, olha, todo mundo tem juros baixos, investe aqui, sai e vai. E depois, quando baixou os juros, ele fala, vai baixar os juros, você sai. Quando você sai, tem um movimento natural de saída. Mas não é verdade, quer dizer, a grande questão, se baixar o grande problema é se baixar os juros, a moeda vai desvalorizar. O ano passado... E a inflação viria disso, a inflação viria da depreciação da moeda. Esse é um canal de transmissão claramente para a inflação, o câmbio para a inflação. Mas o ano passado você teve um câmbio que se desvalorizou sem nenhuma, se não foi porque o juro só estava subindo. Então, não existe uma relação clara e unívoca entre isso. Não existe. E se então, você me perguntou como é que deveria ser estruturado correto isso no Brasil? Eu sempre disse, você deveria ter uma ideia de que, em vez de você ter um Copom de política monetária, você deveria ter um Comitê de Política Fiscal e Monetária coordenado.
A política fiscal deveria claramente, com uma certa independência, inclusive, independência operacional, diretamente do executivo, deveria definir um programa de investimentos de longo prazo. Minha ideia é que deveria ser de 5 anos, porque para não coincidir com o mandato presidencial. Esses programas de investimentos deviam ser aprovados e implementados, sujeito a permanentes revisões de custo e de taxa de custo e de retorno. Esses investimentos não precisam ser fundeados em arrecadação fiscal. Tá? Por quê? Porque, por definição, se o retorno deles é superior ao custo da dívida pública, a relação dívida-PIB que você está olhando vai cair. Perfeito? O que você quer que tenha que ser coberto integralmente por recursos fiscais, tributários, com certeza, o gasto operacional do governo, que você quer que isso seja racionalizado o menor possível, e também os gastos de transferência, né, que são muitos hoje no Brasil, muito altos. Inclusive a começar pelo previdenciário, que é um gasto de transferência, porque o sistema não é sempre deficitário, né, do pay as you go. Então, mas aí isso é inviável, porque tudo vai ser definido como investimento, vão dizer que usar que é investimento, então para poder bypassar. Olha, se você pressupõe que não há boa-fé na gestão das políticas públicas, não tem saída. E não adianta, não, mas é muito melhor você ter algumas regras claras e que não pode mudar, como, por exemplo, a regra de ouro, como o teto dos gastos. Primeiro que os políticos sempre mudam. Se quiser mudar um, muda outro, como está demonstrado. Segundo que essas regras são, tudo bem, você põe uma regra que é profundamente irracional e inviabiliza o crescimento do país. A pergunta é, por que nos últimos 40 anos a China multiplicou sua renda per capita por mais de 20 vezes, perto de 25 vezes, e o Brasil dobrou? Por que a Índia agora cresce como está crescendo, as economias do centro asiático cresceram e o Brasil não? Cada um tem a sua resposta, perfeito? Mas qual é a sua? Hã? Qual é a sua? A minha é que o Brasil, como é título do meu último livro, como disse, o Brasil a economia brasileira hoje está presa a uma camisa de força ideológica. Ideológica não estou usando de esquerda ou direita, de concepção de ideias, uma camisa de força teórica equivocada, macroeconômica equivocada. E isso, você precisa quebrar essa camisa de força conceitual para ousar fazer um programa de longo prazo de investimentos e definir quais são as áreas que têm de fato retorno em termos de produtividade e bem-estar, fazer esses programas investir corretamente. O grande problema de investimentos públicos não é a falta de dinheiro, porque o dinheiro sempre existe, é a falta de bons projetos. Você tem que ter o projeto certo e a implementação certa. Esse é que é o correto. E, ao contrário do que também ensina a teoria convencional, de que existe um estoque de poupança, se o Estado investe muito, sobra menos, é um trade-off para o setor privado investir, isso não é verdade. O investimento público é complementar com o investimento privado. O investimento privado aumenta e vem quando você tem um investimento produtivo, bem feito, e infraestrutura lato sensu, em todo sentido, educação, saneamento, infraestrutura de portos, hoje em dia de data centers, que o Brasil não está nem pensando nisso. A ideia de data centers é impressionante. O Brasil hoje, por causa das restrições de tarifárias que o Brasil impõe sobre importações de todo o equipamento, como é que chama, de chips e de tudo mais para o Brasil, o Brasil processa seus dados nos Estados Unidos. Então, está errado, está tudo errado. Mas por quê? Não pode, não podemos não podemos reduzir as tarifas. Essa pressão absurda dos Estados Unidos agora, de Trump, sobre o Brasil, portanto, tarifar o Brasil com essa tarifa absurda, com uma visão dita por eles, política, de interferência política no país,
Mas ainda assim seria uma ótima oportunidade para dizer, peraí, nós vamos rever nosso sistema de proteção absurdo que a gente tem, de tarifária, vamos racionalizar a questão de tarifa de importação. Mas não, isso não se abre. Como disse o Brasil hoje, a economia brasileira hoje é pensada pela Receita Federal. E a Receita Federal só pensa em aumentar a arrecadação. Então, olha, de aumentar a arrecadação, você vai matar a galinha dos ovos de ouro. O que vai bem no Brasil hoje? O agrobusiness, que tem taxação zero. O que vai mal? A indústria, que já respondeu por 30% a 35% do PIB, hoje responde por 11% do PIB, em valor agregado, e responde por 40% da arrecadação. Olha, é óbvio que está errado. Óbvio. Mas você vê 95% dos analistas e economistas que aparecem na mídia, os pundits, dizendo, não, o problema é fiscal. O problema brasileiro é fiscal. O que é o problema fiscal? Como eu disse, olha, qual é o precipício? O Brasil está sempre à beira do precipício fiscal. Que beira que precipício fiscal? O Brasil gasta mal? O Estado brasileiro gasta mal e mal, especialmente na sua própria operação? Claro. O Estado é tomado por forças patrimonialistas, quer dizer, em benefício próprio do ocupante do Estado? Não há a menor dúvida. Está aí em todos o executivo, o legislativo e o judiciário. A questão das emendas parlamentares, especialmente das emendas de relator, que não tem nenhuma transparência, é um absurdo? Claro que é um absurdo. Mas é isso que precisa se ver. E não asfixiar o país com aumento de impostos e taxa de juros na lua. A combinação de taxa de juros, a maior taxa de juros real do mundo, e uma carga tributária não apenas muito alta, como com um custo de compliance burocrático extraordinariamente alto, é uma forma de inviabilizar a economia. E o surpreendente é que a economia ainda funcione. Você sempre diferencia, né, André, a questão de quem é rentista e de quem é investidor, né? Nem todo mundo é investidor, a maioria das pessoas são rentistas, só estão buscando o retorno sobre o capital que eles têm. A sua concepção é, se você baixasse os juros, você teria menos rentista, você teria mais investidor no Brasil, e você também tem a visão, me corrija se eu estiver errado, tá? Que necessita uma participação pública-privada nos projetos de alto retorno. Primeiro, eu não tenho nenhuma... Eu sou rentista, acho que é perfeitamente legítimo ser rentista e que os rentistas são parte importante do bom funcionamento de uma economia capitalista moderna. O problema é que não distinguir, chamar de investidor quem tem dinheiro aplicado no sistema financeiro, está errado. Investidor é quem investe em um projeto novo. Quando você faz um projeto, você faz uma startup e põe dinheiro na startup, ou quando você faz uma fábrica, hoje em dia não se faz muita fábrica, mas quando você cria um data center, quando você cria faz um projeto de armazéns, quando você cria uma empresa nova, isso é um investimento. Investidor é quem põe dinheiro em equity num projeto novo. Esse é investidor. Você pode até nem pôr em equity, quem financia um projeto novo, ainda que com crédito, eu diria é investidor. Ele está querendo, mas o certo é em equity, esse é o investidor. O outro é um rentista. Eu estou vivendo de renda. E o que faz o país crescer, o investimento é o investimento em projetos novos, que aumenta a produtividade. É simplesmente isso. E qual é a participação pública-privada? Qual é o mix público-privado que você acha adequado para uma economia como o Brasil? Eu acho sempre que a participação privada, pode surpreender, mas eu sou um liberal. Então eu acho que o público vai ser o mínimo possível. Portanto, o mínimo indispensável. O mínimo indispensável o público deve estar corretamente nas áreas onde o setor privado não vai investir, tudo que é bem público. Então, clássico, segurança, primeira coisa de tudo. É discutível, mas eu acho que o público deveria estar em saúde, ou pelo menos na saúde básica, com toda certeza, e na educação básica.
o público toda a infraestrutura de estradas, ruas, portos, aeroportos, é público. Pode até ser concessão privada, mas é público. É parte do... Então, eu acho que grande parte do ciência e tecnologia, mesmo a aplicação de ciência e tecnologia, não pesquisa pura, é essencialmente pública, porque o setor privado não tem apetite para risco para isso, então é público. Sempre foi assim, nos Estados Unidos é assim, em tudo quanto é lugar é assim. Mas é o essencial, tudo que o setor privado pode fazer, melhor que o público se abstenha de fazer. Que proporção é essa? Vamos ver. Perfeito. André, a gente vai ter que ir para fechar o programa, tá? Eu queria só uma pergunta, duas ou três coisas importantes para fechar o programa. A primeira delas, se eu te desse a cadeira e a caneta em 2027, quais são as 3 coisas fundamentais que você faria no Brasil? 10 pontos esclarecido, poder absoluto. Você precisaria me daria uma varinha de condão mágica para eu transformar a mentalidade das pessoas, todo mundo no Brasil, e entender um conceito que você precisa realmente pensar porque hoje não é só isso, nós estamos numa no limiar de uma séria crise sobre a democracia representativa como nós conhecemos no século passado. Então, não existe... e eu não acredito em ditador esclarecido. Senão você me diz, não, você é o ditador esclarecido e impõe. Não acredito, isso não funciona. Então, você precisa mudar, como dizia Alexis de Tocqueville, você precisa mudar os les mœurs, quer dizer, os costumes, a forma de entendimento da vida. Você precisa de um país precisa de civilidade. Civilidade no relacionamento entre as pessoas, de educação no sentido de gentileza, de preocupação com o outro, e de valores éticos, no sentido, olha, todo mundo se beneficia se todos forem honestos. E nós estamos caminhando no sentido contrário. E, infelizmente, com o nosso grande exemplo dos Estados Unidos liderando o mau exemplo hoje. Assim, vou terminar com isso. Sempre fui muito interessado em moedas privadas digitais, porque é uma parte do entendimento disso. Os stablecoins. O Genius Act, vocês viram o Genius Act nos Estados Unidos? Não. Não vi, desculpa. Que como se diz isso? Regulariza stablecoins. Os stablecoins proíbe que os stablecoins paguem juros ou qualquer tipo de remuneração para o detentor de moedas de transação. E, ou seja, isso é o seigniorage, que é, por essência, uma arrecadação, um direito do emissor da moeda fiduciária. Ele está privatizando o direito de senhoragem, mas não está privatizando para quem detém a moeda, que não vai poder pagar, para quem fez a empresa que emite essa stablecoin. Senadores e deputados não podem ter donos de stablecoin, mas o presidente da República pode. O que ele acabou de fazer antes de ser eleito? Com os filhos dele, criou uma stablecoin. Então diz o seguinte, olha, o senhoragem dessa stablecoin não pode repassar. Moedas de transação para transacionais não podem pagar juros, nem dividendos, nem nenhuma remuneração para os seus detentores. E proíbe os Estados Unidos de terem uma moeda nacional, um Central Bank Digital Currency, CDBC, CBDC. Olha, garante, portanto, o monopólio de algumas empresas privadas que vão ganhar, privatizaram o senhorage para as empresas emissoras de stablecoin, não para os detentores de stablecoin. É um escândalo, é um escândalo. Então, é considerado normal, mas são tantos os escândalos hoje em dia que... André,
Para a garotada mais nova, para as pessoas que estão entrando na profissão, então querem mudar o Brasil, querem ter uma participação relevante no Brasil como você teve, quais são os conselhos que você dá hoje em dia? E que livros ler e que fontes buscar? Eu disse isso, fui falar alguns dias atrás, algumas semanas atrás, digo o seguinte, o conselho que eu dou é pense por conta própria. Não vá procurar em livro nenhum a fórmula. A única coisa que certa é assim, tudo você tem que pensar por conta própria. Você precisa ler e conhecer o que foi dito, o que foi escrito, o que foi pensado, porque isso te ajuda a pensar por conta própria. Mas não você ficar prisioneiro de alguém que leu alguma coisa ou outra. Então eu sempre digo, olha, pense por conta própria, ouse pensar por conta própria. É preciso pensar por conta própria, é difícil por duas razões. Primeiro, porque dá trabalho e nós somos preguiçosos. É muito mais fácil repetir uma frase que você leu, que alguém fala, que todo mundo fala, etc. Segundo, pensar por conta própria te faz você não ser parte de uma turma. E se você não é parte de uma turma, você não é insider, você tende a ser discriminado. Porque as pessoas, a forma direta de saber o seguinte, você está comigo ou contra mim? Você é corintiano ou você é palmeirense? É assim. As pessoas não pensam, as pessoas, como se diz, classificam por estereótipos, que é uma forma preguiçosa de classificar. Não, eu sei que ele é um cara legal, ele é palmeirense. Eu não me dei o trabalho de conversar com você, ouvir você, pensar sobre você, etc. E isso vale para qualquer coisa. Então você não vá, se você você quer, olha, eu estudei economia, agora quero trabalhar no mercado financeiro. Você vai para uma entrevista, a primeira coisa que vão te perguntar é o seguinte, o que você acha do déficit público? Você é a favor você acha que o governo está gastando muito? Se você disser, não, depende, se ele pode gastar bem ou mal, você não é contratado. Você não é contratado nem para jornalista de finanças e economia hoje no Brasil, em nenhum dos veículos. E se você disser todos os chavões repetidos assim, de forma enojante sobre o déficit fiscal e que o problema é equilibrar o orçamento e reduzir a dívida pública e o déficit, você imediatamente não precisa nem mais saber, esse cara é bom de economia. Eu sempre digo, olha, para que você vai estudar economia? Eu estou falando de macroeconomia. Na microeconomia tem uma opção de coisas interessantes, especialmente em economia comportamental, na fronteira com psicologia, só tem coisas muito interessantes. Mas a macroeconomia virou uma coisa completamente irrelevante. Ou seja, pense por conta própria. Pense por conta própria. Então a gente vai fechar o programa com esse pensamento, né, com André Lara Rezende e o direito de pensar por conta própria, ou o dever de pensar por conta própria. O dever, porque o direito não existe. Então, dever de pensar por conta própria, é isso que faz a gente, né, diferente, aliás, do mercado financeiro, que é o que eu trabalho, né, não sou um economista como o André Lara Rezende, mas sou uma pessoa, um praticante do mercado financeiro. A coisa que eu mais preciso é pensar por conta própria, né, a única maneira de você ter retorno no mercado é pensando por conta própria. Fica essa ideia aqui para vocês, para garotada, para pessoas mais velhas como eu. Vamos pensar por conta própria. Gente, muitíssimo obrigado. André, muitíssimo obrigado pela sua presença. Muitíssimo obrigado a vocês. Por todo o conhecimento, pela aula de macroeconomia. E, gente, a gente volta no próximo programa, no próximo mês, com outro super convidado. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais. Quiné Investimentos sempre, tá? Quiné Investimentos Instagram, Quiné Investimentos LinkedIn, Quiné Investimentos YouTube. Gostou? Dá um like, segue o canal, recomenda para os amigos, tá? Quiné Investimentos, nossa comunidade de WhatsApp, blog da Quinéia, tá? No Quiné Investimentos na internet, tá? Segue a gente para mais conteúdo. Um super prazer estar aqui com o André e até a próxima, até o próximo mês. Um grande abraço.